Shalom, queridos! Leitura bíblica, dia 25 de outubro, e o nosso texto está em 2 dos Reis, capítulo de número 6. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos? E ele disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, derribando um deles, uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, este era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a mão e o tomou. O rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, o profeta Eliseu, que está em Israel, que fez saber ao rei as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Disse ele: Vai e vê onde ele está, para que eu o envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. O moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade de cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, o que faremos? Ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Yahvé, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E Yahvé abriu os olhos do moço, e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou a Yahvé e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Yahvé, abre a estes os olhos para que vejam. E Yahvé lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: Não os ferirás. Ferirás tu os que tomasses prisioneiros com tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, comeram, beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se Yahvé te não acode, de onde te acudirei eu, da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro sobre sua carne. E disse: Assim me faça Deus, e outro tanto,
se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro visse a ele, disse ele aos anciãos: Viste como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura, não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: Eis que este mal vem de Yahvé? Que mais, pois, esperaria de Yahvé? 1 Timóteo, capítulo de número 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia em condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardador do mistério da fé em pura consciência, e também estes sejam primeiros provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, esperando vir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Daniel, capítulo de número 10. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. O seu corpo era como turquesa e o seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e seus pés como com a cor do bronze assacalado. E a voz das suas palavras como voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim. E transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, caí em meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel,
Um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. Eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou no lábio. Então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu servo? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim e não ficou fôlego em mim. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou e disse: Não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. Falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, meu senhor, porque me confortaste. E disse: Sabes por que vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Amém? Vimos então os nossos textos do dia de hoje, em 2 dos Reis, no capítulo 6, que Eliseu ora para que Deus abra os olhos do seu servo e ele possa ver o exército celestial. Que nós possamos orar a Deus e pedir ao Senhor, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos e que nós possamos ver que o Senhor milita por nós, milita ao nosso favor, que o Senhor é conosco, que os teus anjos nos assistem, que há proteção e livramento. E tantas vezes, gente, nós nem sabemos de quantos livramentos nós fomos alvo, porque nada nos aconteceu e por isso nem pudemos experimentar o perigo, e muitas vezes passamos a vida só em murmuração, sem reconhecer a grandeza do que o Senhor está fazendo por nós. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, nós vimos aqui um desenho claro do padrão do cristão. Não importa qual é o chamado, nós precisamos ter um padrão de comportamento que traga honra ao nome do Senhor, não envergonhe o evangelho de Cristo e que dê bom testemunho àqueles que ainda não creem, né? Então, são muitas coisas importantes, a questão de não fazer fofoca, não mentir, não adulterar, né? Não beber exageradamente, enfim, um padrão, uma postura que traga honra ao nome do Senhor. E aqui em Daniel, no capítulo 10, é notório como ele estava num momento de grande intimidade, falando com o Senhor, falando com o anjo do Senhor, e como ele foi confortado pela palavra. Que lindo é esse versículo que ele diz: eu não tenho força nenhuma mais. E aí ele fala: não temas, você é muito amado, Pai seja contigo. E ele fala: eu fiquei de pé porque a tua palavra me confortou. Quantas vezes nós ficamos de pé porque a palavra do Senhor nos conforta, né? Como isso é maravilhoso, que você possa experimentar na sua vida uma palavra de Deus que te conforte, te levante, te sustente sempre que você precisar. Amém? Vamos orar? Pai maravilhoso, Pai santo, fiel, justo, digno, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e porque a tua bondade dura para sempre. Pai, que nós possamos ser pessoas capacitadas a uma conduta capaz de trazer honra ao teu nome, de glorificar a obra do Calvário, de trazer honra ao Evangelho de Jesus através da nossa postura, de como agimos com aqueles que ainda estão de fora. Pai, que nós possamos ter os olhos abertos para contemplar as benesses do Senhor, as bênçãos e o teu agir em favor de nós. E que nós possamos sempre, Pai, ter a graça de encontrar na tua palavra o alento e o consolo necessário para todas as adversidades da nossa vida. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.